Espírito Santo, nós sabemos que Tu estás aqui nesse lugar. Sabemos que o Senhor está aqui nesta manhã, movendo, trazendo restauração, cura. Continua, Espírito Santo, se movendo no nosso meio. Deixa que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus, ele toque em você agora. Nós estamos numa atmosfera de glória. Aleluia. Nós temos que entender quando Paulo diz: só tua graça me basta. Diante de tanto conhecimento que Paulo tinha, teológico, cultural, e ele um momento diz: a tua graça me basta, a tua presença é suficiente. O toque do Espírito Santo. Deus quer criar ocasiões de encontros do homem com Ele. Deus quer criar condições sempre do homem encontrar-se com Ele. Por isso Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, para fazer o caminho de volta, para que nós tivéssemos um encontro com Ele. Tudo está envolvido a termos um encontro com Ele, a nos encontrarmos com Ele. Se Ele não estiver aqui, nós não queremos estar, só queremos estar aonde Ele está. O Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Você é potencialmente perigoso na tua carne quando você deixa o pecado te dominar. Mas você é potencialmente pacífico, amoroso, compassivo quando você deixa o Espírito Santo de Deus te tomar. O que vai potencializar em você hoje? A vida no Espírito? Aleluia. Deixe que o Espírito Santo toque em você. Olha o que a palavra de Deus diz na versão King James, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Olha só. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em nossos corações. Candeia. Temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Preste atenção na palavra profética, nas palavras liberadas pelos profetas, porque elas são uma lâmpada, uma candeia que ilumina as trevas. No versículo de número 20 diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. A palavra de Deus não pode ser utilizada por motivação pessoal. Irmãos, quantas vezes eu e você fomos contaminados pelos fermentos dos fariseus, dizendo que há paz quando não há paz, dizendo seja abençoado quando você não é abençoado porque está no pecado. Quantas vezes você decorou versículos como sendo versículos de triunfalismo e de vitória, quando na verdade no contexto, quando você lê aquele texto, está querendo dizer sobre arrependimento, sobre entrega, ou sobre vida no Espírito?
Não precisa abrir nem colocar, mas nós já estamos cansados de falar aqui sobre a carta aos Coríntios, que fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nós, quantos aqui já ouviram esse versículo? Todos. Mas você deve ter ouvido antigamente de que forma? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, no coração de ninguém o que Deus preparou. E você, quantos tinham um entendimento antigamente que esse versículo era algo material que Deus estava preparando para você, uma bênção? Levante a mão. Aí todos. Mas na verdade esse versículo está falando o quê? De algo no Espírito, de uma vida no Espírito, que não pode ser vista por olhos naturais, nem por ouvidos. Então sabe o que eu digo para você? Todo esse tempo que você pensava isso, você foi enganado, você foi roubado. E nós estamos aqui para arrancar o fermento. Nosso trabalho não é fácil, porque nós temos que remover o fermento e colocar a palavra, aplicá-la de forma correta. Por quê? Porque, deixa o versículo 20 só, eu pedi para não tirar. Obedece exatamente do jeito que eu pedi. As coisas de Deus tem que ser exatamente do jeito que a gente pede. Por quê? Porque ele está dizendo o quê? Que não pode ter interpretação o quê? Pessoal. Não pode ser levado nada para o lado pessoal. Não vou usar esse versículo de uma interpretação pessoal para me tirar um proveito disso, para me tirar alguma coisa do povo. Estes são os falsos profetas, que colocam fermento. Fermento faz o quê? A massa crescer rápido, mas faz dar gases, faz dar alergia no intestino, dá problema intestinal e até mesmo câncer. Por quê? Faz crescer de uma forma rápida. Um crescimento rápido, inchado. Muitos de vocês, eu vou dizer com muito amor, se acostumaram a interpretar a palavra de Deus de forma pessoal. Não, mas estão me ofendendo. Não, está sendo muito duro o que a pastora está falando. Não, mas não é assim. Sabe por quê? Você foi acostumado com uma liturgia de um culto de pregação, de interpretação pessoal. Uma interpretação mais adaptável para o interesse de alguns pastores e para passar a mão na cabeça e no ego do povo. Mas sem arrependimento, irmãos, não há salvação, não há bênção. Sem um arrependimento genuíno. A Bíblia fala que Esaú, embora com lágrimas buscasse, não encontrou nele lugar de arrependimento, porque ele não estava arrependido do mal que ele fez a Deus, mas ele estava diferente de arrependimento, remorso, porque ele havia feito uma besteira, trocado a primogenitura e toda a herança dele por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Olha o que fala o verso 21. Portanto, jamais a profecia teve vontade humana. Não podemos confiar numa palavra que está deturpada para a realidade da nossa vontade. Sabe quando você sabe que você está ouvindo um evangelho verdadeiro? Quando está incomodando. Quando está afetando a tua mentalidade, afetando o teu coração. Porque cada vez, irmãos, talvez você não enxerga, mas você está saindo daqui cada vez mais limpo, porque mais coisas estão caindo. Eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração para você. Eu não quero ser teu amigo. Porque se talvez eu for teu amigo, você vai confundir as coisas. Eu não estou aqui para ser teu amiguinho, eu estou aqui para ser teu pastor. Então, eu não vou te dizer, muitas das vezes, aquilo que você quer ouvir. Nós vamos dizer aquilo que você necessita de ouvir. Mas eu tenho certeza que você vai ter muitos amiguinhos aí no reino, na igreja, em outros lugares, e de outras igrejas, que vão dizer para você o contrário do que eu vou estar dizendo aqui. E eu vou te dizer mais fundo, eles não têm interesse nenhum na tua vida espiritual. Nenhum. Você lembra que o Johnny falou ontem aqui? Se ele me permite ressaltar, ele falou, no início, o meu casamento estava acabando. Ele disse, ele que falou que ia largar da esposa dele. E aonde estavam os amigos dele, na hora que ele disse que queria largar da esposa?
batendo no ombro dele, dizendo: faça exatamente isso, como ele disse. Procure qualquer amigo teu, e bobear hoje, dentro de igreja ainda você vai encontrar, e diga que você não está feliz, e que você está pensando em fazer algo, e essa pessoa vai dizer para você: isso mesmo, vai em frente. Ninguém vai ter peito de dizer para você: não faça isso, porque você vai desagradar a Deus. As pessoas que te amam de verdade vão dizer coisas duras para você, não vão dizer o que você quer ouvir. Siga o teu coração. O teu coração é desesperadamente corrupto, enganoso. Como que eu posso dizer para você seguir o teu coração? Eu estou condenando você se eu disser isso. Aí você lembra aqui que foi a decisão do Johnny? Ele se afastou de todos os amigos. Todos. Eu não acredito numa conversão genuína onde você é uma pessoa que agrada a todo mundo. Não. Porque a própria palavra de Deus diz: escolha qual Senhor você quer servir, porque você há de agradar um e há de desagradar. Sabe aquela pessoa, todo mundo gosta dessa pessoa, já tem alguma coisa errada. Porque se todo mundo gosta dessa pessoa, ela está agradando dois lados. Agora no meu caso é o contrário, ou eles me amam, tem gente que me detesta. Aí eu falo: opa, estou no caminho certo, glória a Deus. É assim comigo. Tem gente que bate o olho em mim, nem me conhece, detesto ele, não gosto dele. Que legal, estou na direção correta. Sabe por quê? Porque com certeza tem coisas que eu faço na minha vida que afetam diretamente o modo de você estar vivendo. Por isso que você não gosta de mim. E Jesus foi exatamente assim. E sabe o que Jesus disse? Que quiseram massagear o ego dele na cruz. Jesus nunca se permitiu estar nesse lugar de ser massageado, para ele não ficar mole. Tem muito crente mole hoje. Ah lá, Senhor, aqui estão teus irmãos, a tua mãe. Ele na cruz ali morrendo, e vem gente com conversa fiada, com lorota. E ele vira e fala: meu pai e minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que ele quer dizer? Eu não tenho amiguinho, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso com Deus. É isso que ele está falando. Pode ser parente, pode ser quem for. Eu não tenho compromisso com quem não está disposto a sacrificar a sua vontade para viver a vontade de Deus. Foi o que Jesus quis dizer. Tem gente que pinta um Jesus assim, sabe? Coitadinho, que ele passa a mão na cabeça de todo mundo. Eu não conheço esse Jesus. A Bíblia fala que os olhos dele são como chama de fogo, irmão. Você consegue olhar para alguém que tem olhos como chama de fogo? A Bíblia fala que o pé dele é como latão reluzente polido. Você consegue deixar alguém com o pé desse pisar em cima de você sem que você se fira? A Bíblia fala que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você acha que a coxa dele é fina ou é dessa grossura? Para estar escrito uma frase desse tamanho. Você acha que ele não é forte? Fala que tem uma espada. Sabe o que é espada desembainhada? Bainha é quando a espada está guardada. O cara está dizendo assim: eu vim em paz. Mas quando está desembainhada, eu vim para o pau, eu vim para a guerra. Eu vim para cortar a cabeça de quem se opor. Eu não vejo um Jesus democrático como a igreja apresenta. A gente fala alguma coisa, eu coloco a minha opinião. Eu vou ensinar uma coisa, nunca mais esqueço. Pessoas que querem dar sua opinião em relação às coisas ao evangelho são pessoas que querem ter. Eu não pedi para não tirar. Você está desobedecendo. Eu vou tirar você daí, vou colocar outra aí. Quando eu estou no espírito profético, eu fico assim. Aí ó, eu perco o raciocínio, tá vendo? Porque era para mim olhar lá e ver o que estava lá. E você tira o meu raciocínio. Você atrapalha. Deixa, senta aí, Carlos. Portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana. Pode deixar aí, humana. O que isso significa? O que significa isso? Que nada do que a gente fala, eu estou preocupado, você vai ficar chateado comigo? Não estou nem um pouco preocupado.
Quantas crianças eu dei para ele? 2. Agora senta aí e aprende, é que nem criança. É assim que o pastor tem que ser. Se nós aqui não estivermos dispostos a ter um coração ensinável e ser corrigido, irmão, então nós temos que mudar isso aqui, tirar o nome de igreja e colocar lá centro cultural, centro de convivência, lugar de ter comunhão. Aí nós vamos só dar risada só, ninguém vai afetar ninguém, ninguém vai corrigir ninguém. Uma família é assim que funciona. Quando eu estou debaixo de um espírito profético, irmão, nada, mas uma mosquinha que tira, quebra o ciclo. Quando Jesus fala, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem o quê? A vontade do meu pai que está. E olha o que ele fala ali agora, nenhuma profecia teve vontade humana. Agora eu lembrei que vai falar, aquela hora você quebrou o ciclo, ela voltou. Democracia é uma coisa maligna dentro da igreja, porque aos olhos humanos é um direito como cidadão, mas dentro da igreja, no espírito, nós não temos direito mais à democracia, porque democracia é o quê? O que significa democracia no grego? A vontade do povo. E a Bíblia está falando o quê? Que nada que pode ser feito pela palavra tem que vir da vontade. Então nós estamos em rota de colisão. Mas eu acho que o pastor não deveria ter falado daquele jeito com ele. Mas eu acho que o pastor poderia ter feito assim. Mas eu acho que o pastor poderia ter pregado desse jeito. Irmão, aqui não é lugar de você expor a tua vontade e o que você pensa. Aqui é a vontade de você morrer e obedecer. Por isso Deus colocou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas, mestres, e para a igreja se sujeitar a outros homens, tem que obedecer. A coisa pior que tem para o ser humano, que é de ranger os dentes, é ele ter que obedecer a outra pessoa, ainda mais depois de velho e barbado. E Deus pega e não coloca um anjo aqui, ele coloca um homem, e ele prega para você e te ensina, você tem que obedecer, e você não tem direito de dar a tua opinião não, porque aqui não é lugar da vontade humana, aqui é da vontade de Deus, porque o meu Senhor, ele estava lá na cruz, irmão, sangrando, quiseram tirar ele desse lugar, dizendo, olha lá, tua família, sabe aquelas pessoas que sempre vêm, quer tirar a gente do lugar que Deus quer que a gente fique, na cruz. Coitadinho do Uzaías, coitadinho do diabo, irmão, coitadinho dele, que é derrotado. Eu não sou coitadinho, ninguém aqui é coitadinho, nós somos mais que vencedores. Deixa eu te falar uma coisa, nunca deixe que ninguém roube, tire de você o direito que você tem de estar sendo crucificado. O que o diabo, eu falo isso aqui, não é possível que as pessoas não entendem. A gente assiste o Paixão de Cristo, para mim ali o filme foi quase perfeito. Por quê? Para mim não foi perfeito. Na hora que Jesus está na cruz, o diabo assim, irmão, o diabo estava desesperado quando Jesus estava na cruz. Ele não estava assim, eu venho. Essa pregação que você ouviu aí, eu já ouvi isso quando era criança, e o diabo achou que havia vencido, e ele fez 3 dias de festa, por isso que o carnaval tem 3 dias, lá. Quem já viu essa conversa? Aonde está isso na sua Bíblia? Mostra para mim. Evangelho falso, com motivação humana. O diabo, irmão, quando ele viu Jesus na cruz, ele ficou desesperado, porque ele sabia que ali ele foi vencido, porque ninguém pode superar um sacrifício do Deus Pai, entregando o seu Filho na terra para morrer pelos pecadores. Acabou para eles, game over. Se você pegar em toda a Bíblia, no Evangelho, em todo momento ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz. Ele coloca Pedro para dizer, não Senhor, não morre não. E Pedro vira e fala, arreda-te de mim, Satanás. Satanás não queria que Jesus morresse. Olha como é que nós temos uma visão totalmente deturpada de Evangelho.
E em todo o tempo o diabo quis colocar Jesus como coitadinho e enfiavam, despertar nele a vontade humana. Olha lá teu pai, tua mãe está olhando para você, que judiação. Ele, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu não tenho afinidade emocional não, a minha afinidade é no espírito. São aqueles que não faz mais vontade da carne, que não faz mais a vontade humana, mas que faz a vontade do meu pai que está no céu. Não vai me tirar da cruz não. Ele está querendo dizer, ninguém vai me fazer de sentir coitadinho, ninguém vai me fazer sentir de vítima. Eu estou aqui porque eu decidi da minha vida, e ninguém a toma. E ele fala ainda, quem quiser seguir a mim, faça a mesma coisa. Irmão, igreja não é lugar dela ser governada pela vontade humana. Eu acho, eu isso, eu aquilo. Você está aqui para obedecer a Deus. Você aprendeu tudo errado, mas agora você vai aprender o que é certo. Por isso diz, nenhuma profecia teve vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. Olha o que fala lá, orientados pelo Espírito Santo. Sabe o que fala no original? No original diz assim, homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Escreve num slide isso para mim. Homens santos falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? Eles só falavam na medida em que o Espírito Santo se movia neles. Eu não ajo na emoção. Eu acordei hoje fisicamente arrebentado. Estava sentado ali, eu não estava tendo força física para orar. Mas eu descanso, sabe por quê? Eu já conheço o Espírito Santo, Ele me conhece. Estava ali, em espírito, vendo tudo que está acontecendo na igreja, mas em espírito, e o corpo cansado. Daqui a pouco o Espírito Santo me move. Aí eu pego a minha filha, Deus manda liberar uma palavra. Ela vira, pai, como é que você sabia disso? Ninguém sabia. Deus revela algo da vida dela para mim, a gente vai lá e ora. Aí eu estou aqui, Deus manda eu lá atrás na irmã, dá uma palavra. A irmã ajoelhou, começou a chorar. Aí Deus manda eu ali no irmão, vamos lá, restauração. Deus falou, não falou, irmão? Falou no profundo, né? Quer dizer, eu estou aqui na minha, meu corpo está cansado, fiquei na minha. Mas na hora que o Espírito veio e se moveu, irmão, aí eu vi no leão. Aí eu vi no leão. Quem me viu ali, minutos atrás sentado, me viu agora, não é a mesma pessoa. Por quê? Me movendo no Espírito. Olha lá. Coloca aí, por favor. Homens santos que falaram à medida que o Espírito Santo se movia. Essa é a palavra que eu quero deixar no teu coração hoje. Homens santos, está falando de raça humana, homem e mulher. Homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito. Um homem santo, uma mulher santa, é aquele que vive uma vida separada. O que é isso? Ele só fala se o Espírito se mover. Ele só move se o Espírito se move. Isso é ser santo, irmão. Porque eu entendi que a pastora falou que às vezes você está orando, você está tal, mas você está fazendo algo que o Espírito Santo não moveu você para fazer. Você está fazendo algo religioso. Nós temos que parar de ter uma igreja democrática e nós temos que ter uma igreja totalmente dependente do Espírito. Pode se assentar, por favor. Você imagina as pessoas questionando, mas por quê? Por que que Jesus cuspiu na lama e passou nos olhos dele? Por quê?
Por que ele não curou ele de outra forma? Se você ler esse texto, se tiver esse texto, pode colocar agora. Só faz exatamente o que eu falar, porque eu estou fazendo exatamente o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer. Então eu tenho que ter uma equipe do meu lado que faz as coisas com precisão, do mesmo jeito. Já viu uma equipe de cirurgia? Já viu alguma cirurgia? Quem já viu um vídeo de cirurgia, filme? Tem uma equipe. Ele fala assim, o médico, ele olha, ele não está olhando para trás, ele põe a mão para trás e fala assim, me dá aquele negócio, tal. O cara dá na mão dele, ele nem confere, ele vai lá. Então tem que ser o quê? Cirúrgico. Eu não admito, nós estamos servindo a Deus, fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Por quê? Há vidas em jogo aqui. Há vidas em jogo. Eu sou radical mesmo. Sou chato para as coisas de Deus. Quem anda comigo sabe, eu sou chato. Corrijo. Por quê? É muito sério servir a Deus. Jesus não chamou Pedro em particular, não. Vem cá, ô satangoizinho, vem cá. Ô Satanás, sai daqui. Não, ele gritou na frente de todo mundo. Os 5 passos da liderança, nunca corrigem em público. Jesus corrigiu Pedro em público, então ele não está reprovado. Então, eu não sou coach não, irmão. Eu sou profeta. Com todo respeito. Coach, profeta, cada um na sua área de atuação. Não vem colocar Jesus, o maior líder que já existiu. Ele fez isso, ele fez aquilo. E na hora que ele gritou com os caras? E na hora que ele chama o cara de Satanás na frente de todo mundo? E aí? Ninguém coloca isso no livro. Não é interessante isso? Então não adianta querer maquiar as coisas. Jesus vira para um cara que está querendo livrar ele da morte e chama ele de Satanás, cara. Aí se tivesse os crentes de hoje em dia lá, igual aqui tem um monte de igreja tem também. Jesus, que sensibilidade. Como que ele chama meu filho de Satanás? O Pedrinho, o Simãozinho. Que pastor sem educação, esse Jesus. Eu vou preparar um sermão um dia, veio aqui na minha mente agora, das vezes em que Jesus frustrou e decepcionou a expectativa das pessoas que estavam ao redor dele. Certa feita ele chega numa cidade, todo mundo marcha para Jesus. O prefeito está todo mundo lá. Aí ele fala assim: se Jesus viesse nos nossos dias, o Lula, estaria lá subindo na árvore para ver Jesus passar. Aí Jesus chegaria, Lula, aí Lula, fala companheiro. Aí Jesus vai perguntar para ele: quais são os 5 ministérios? Ele: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Aí ele vai falar assim: ô Lula, eu vou dormir na tua casa hoje, cara. Vamos lá, chama o Zé Dirceu, chama todo mundo. Irmão, o que você faria se Jesus fizesse isso? Fala a verdade. Você ia descer o pau nele ou não ia? Hein? Sabe quem que era o Lula da época? O Zaqueu, que você gosta de cantar a música dele. O irmão fez a música certinho, só esqueceu de avisar que o Zaqueu era um safado sem vergonha, que roubava todo mundo. Tinha um cargo político e roubava todo mundo. Só isso que esqueceu de colocar na música. Aí todo mundo olhou assim: ele vai dormir na casa do Lula, cara. Ah, esse Jesus não está com nada não. Aí daqui a pouco o Lula chega na Petrobras, chega nos lugares. Aqui o dinheiro que eu roubei, ó. Aí a economia do Brasil faz o quê? Os hospitais faz o quê? Os aposentados faz o quê? Aí todo mundo: Jesus estava certo. Ele foi na raiz do problema para resolver a questão econômica daquela cidade. Mas na hora que ele foi, todo mundo o quê? Ficou decepcionado. Os discípulos vão comprar comida para ele comer. E ele está pregando para a mulher samaritana. Ele falou: eu estou com fome. Eu estava vendo uma pregação ontem, eu achei mó barato.
O pastor fala assim que Deus vira para Moisés e fala: aquietai, saber que eu sou Deus. Aí tem um texto lá em Êxodo que ele fala assim: fiquem quietos e confiem em mim, que eu vou entregar, eu vou acabar com os egípcios. Deus manda eles ficar quietos, né? Não fazer nada e Deus acaba. Aí Moisés está lá quieto lá e fala: o que vocês estão quietos, parados? Ordena ao povo que marche. Eu falo: mas Deus está de brincadeira com nós. Ele manda ficar quieto, depois vem me dar uma catracada, manda eu fazer alguma coisa. Deus, ele tem, irmão, deixa eu contar um segredo. Deus, ele tem senso de humor, viu? Ele não está no trono assim, ó, cheio de ruga assim, ó, com a testa franzida. Não, eu acho que ele tem hora que ele dá uma olhada para lá e dá cada gargalhada, irmão. A alegria a nossa, eu acho que ele deve olhar. Você? Ele tem senso de humor, irmão. Ele manda o cara ficar quieto, o cara fica quieto. Aí fica olhando. Vai, rapaz, faz alguma coisa. Tá bom, Senhor, ordena ao povo que marche. Ele olha assim. Igual tem hora que eu chego aqui, olho para os discípulos, olha assim, falo: meu Deus do céu. Eu já sei como é que está funcionando o sistema, né? Já vem lá o carente, ó, lá vem hoje, né? Dá atenção e tal, fica assim: meu Deus do céu. Aí eu dou risada depois. É uma visão de pai. Amém? Aí Jesus, os discípulos chegam: não estou com fome mais não, minha vontade é... Ele dá uma lapada no povo, ele manda os caras comprar comida. A minha vontade é fazer a minha comida é fazer a vontade do meu pai que está no céu. Aí os caras: mas eu não fiz nada, eu fui lá porque pediu para mim ir lá comprar. Tipo assim, você já sentiu que você estava fazendo a coisa certa e ainda assim você foi corrigido pela pessoa que mandou você fazer aquilo? Ela depois muda a opinião. Quem já viu isso? Jesus fez isso um monte de vezes. Deus faz isso. Sabe por que ele faz isso? Para tratar com a tua humanidade. Porque não existe democracia, é a vontade do Espírito. Mas o pastor, quantos aqui, agora é a hora de vocês, agora se vocês não fizerem, eu vou tacar esse negócio aqui de cima de vocês. Quantos aqui eu já fiz isso com você? Pode ser sincero, levanta a mão. Falei uma coisa, depois falei outra, te corrigi ainda. Levanta. O Zé foi o primeiro a levantar a mão. Esse aí é corajoso, viu? Anda armado também, aí ele tem coragem mesmo. Levanta a mão, deixa eu ver. Aí você ficou chateadinho, né? Pode falar a verdade. Mas o Senhor que mandou fazer. Baixa até a orelha, o Senhor que mandou fazer assim, ué. Aí eu assim, estou testando você. Estou testando tua humanidade. Até quando ela está disposta a ser quebrantada e aí obedecer. Por quê? A palavra de Deus não pode ter interpretação humana. Os santos homens de Deus falaram na medida em que o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo está sempre se movendo. Fala para o teu irmão: ele está sempre se movendo. Esse texto de Pedro que eu pedi para ele colocar, aonde que isso aí começou? Tudo tem um parâmetro em Deus. Tudo que Ele quer que a gente faça, Ele é o parâmetro. Lá em Gênesis 1, olha o que fala lá em Gênesis 1. Meu Deus, o Espírito está se movendo aqui. Você precisa entender quando o Espírito Santo está movendo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, entretanto, ficou sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha no versículo anterior. A terra, embora se chamasse terra, ela era toda coberta por água. Não havia separação de terra e água. E fala que toda escuridão cobria todas as águas. Então a escuridão cobria toda a terra. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus então começou a se mover sobre toda a água. Então imagina, aqui tem a terra cheia de águas, não tem terra seca. Sobre todas as águas, trevas.
E agora o Espírito começa a voar sobre a água e as trevas. Ele sempre está voando acima das circunstâncias, para mudar a circunstância. Ele está acima dela. E logo depois, Deus faz o quê? Disse e ouve. O que ele está mostrando? A palavra é liberada na medida que o Espírito se move. A mesma coisa está falando lá em Pedro. Homens santos são aqueles que liberam palavra na medida que o Espírito está. Não importa a escuridão que está encobrindo as vidas, quando o Espírito de Deus se mover, você liberará palavras que vão mudar a história de ambientes, de vidas e de pessoas. Eu sei que o Espírito Santo sempre se move. Eu estava ali, tranquilo. E aí o Espírito Santo vai ali, vai lá, vai aqui. Foi 3 tiros certeiros assim, ó. Puf, puf, puf. Pronto. Já ativou meu espírito. E aí Deus deu essa palavra. Então nós temos que aprender a nos mover no Espírito. Não podemos nos mover por nós mesmos, ou pelo fermento que nos contaminou. Mas a Bíblia diz, nesse texto de Pedro, continuando agora, olha só, verso 22. 22. Então é o próximo capítulo. Capítulo 2 desculpa. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo. Olha como age o falso profeta. Da mesma forma haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresias. O que é uma heresia? Uma pessoa cria uma ideia? Não. Uma pessoa pega a própria palavra e deturpa, profana ela para um outro fim, a qual não é o fim que ela foi liberada. Deixa eu te ensinar uma coisa, olha aqui para mim. O que significa revelar? Quem é do tipo, da época da máquina que tec? Quem é desse tipo? Que levava o filme para ser revelado, quem lembra? Levava o filme para ser? Quando você pegava a máquina, tirava uma foto, a imagem já estava no filme. Mas só era revelado a imagem numa fotografia depois de um processo. Tudo que Deus criou já está pronto. E a revelação vem somente para descortinar os seus olhos e apresentar aquilo que Deus já fez. Sabe a salvação da tua família? Já está liberada. A cura já está liberada. A restauração já está liberada. Você só precisa então do quê? Da revelação, para que você possa ver. Mas para que você tenha revelação, você tem que se mover no Espírito e liberar a palavra no momento certo. Irmão, eu amo a Deus por muitos motivos, mas tem um motivo que eu amo muito a Deus, sabe qual é? Ele nunca me deixa confundido. Tudo que já aconteceu na minha vida, de bom ou de ruim, o Espírito Santo sempre me fala antes. Ele fala, você vai passar por um momento difícil, ruim, vai acontecer isso. Quem lembra a batalha que a igreja aqui enfrentou recentemente? Pois então, em outubro do ano passado, Deus falou para mim tudo o que ia acontecer. Ela sabe disso, eu contei só para ela. Vai acontecer isso, tal pessoa vai cair nessa, pá. Por que eu perdoo? Por que eu estou de boa? Porque Deus já me preparou antes. Eu não fui pego de surpresa. A gente é ser humano, a gente sente na hora. Mas Deus revela tudo. Por isso que eu quero sempre me mover no Espírito, porque eu me sinto cuidado por Ele. Eu ministro na vida de tanta gente. Como que eu não vou ministrar para minha casa? Estava ali, Deus vai lá e revela o coração da minha filha para mim. Puf! Ela vem encostando em mim. Mas vou te ensinar uma coisa. Às vezes para você receber uma revelação, você tem que estar perto. Ela provocou isso. Eu estava de boa, ela veio encostando em mim, me abraçou. Na hora que ela encostou em mim, me abraçou, o Espírito Santo abriu um telão, assim, mostrou tudo.
Eu falei, está acontecendo isso no teu coração. Ela veio assim, pai, eu estou abismada, como é que você sabe de tudo isso? Ninguém sabe, não tinha possibilidade de você saber disso. Eu falei, filha, o Espírito Santo me deu um dom para servir as pessoas, e para servir principalmente você, sua mãe e o Samuel. E então eu ajudei ela a conduzir ela em alguns momentos aqui, que ela queria consertar algumas coisas. E foi maravilhoso. E eu fiquei assim, Deus cuida de mim, da minha casa. Não deixe os meus filhos ficarem magoados, crescer sentido, magoado, esfriar. Como eu já vi tantos jovens filhos de pastores esfriando. Deus cuida de mim. Mas por quê? Eu sempre estou disposto a me mover no Espírito e liberar a palavra no momento certo. Uma palavra, tu foi lá e ajustou. Acabou o problema. Você entende isso? Isso é muito forte. Isso me dá muita força para não duvidar desse Deus, que Ele cuida de mim. Surgiram falsos profetas e mestres que introduzirão heresias destruidoras. É pegar a palavra de Deus e deturpar. Qual é a maior deturpação da palavra hoje? Estão usando a palavra com interpretação de vontade humana. Eu prego uma coisa aqui, você entra no YouTube, tem 100 pregações diferentes sobre a mesma coisa. Por quê? Pastor, cada um tem um ponto de vista. Voltemos ao primeiro versículo que nós lemos aqui no início. Nenhuma profecia é de interpretação particular ou humana. Se você está ouvindo 5, 6, 10 teorias diferentes sobre o mesmo texto, você está ouvindo pessoas que estão interpretando a palavra de acordo com a vontade própria, não pelo Espírito. Não estão se movendo no Espírito. E ainda que alguém ore, eu não sei se você está entendendo, não é alguém dizendo assim, você vai ser amaldiçoado, alguém vai morrer, não. Ainda que alguém diga, você vai ser curado, vai ser abençoado. Ainda que ela diga palavras de bênção, ou coisas que estão na Bíblia, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Naquele momento você até pode chorar, mas se esse profeta não está se movendo em Deus, ele está falando da carne para te emocionar, nada vai acontecer na tua vida. Aí você vai começar a duvidar de Deus, do poder de Deus. Por quê? Porque na verdade você recebeu uma palavra que não foi movida no Espírito. As trevas cobriam a terra já há muito tempo. Só que um dia Deus fez o quê? Hoje eu vou me mover. E quando ele disse, bastou ele dizer uma única palavra, uma única vez, e aconteceu. Quais são as trevas que cobrem a tua vida? Quando você estiver diante de um homem, de uma mulher de Deus que se move no Espírito, ele vai falar, puff, e algo vai mudar dentro de você. E você vai ter convicção que você está diante de um homem santo, uma mulher santa de Deus, que se move e libera palavras quando o Espírito de Deus se move. Entendeu a diferença? Já que eu vou voltar nesse texto aí, que o Espírito Santo lembrou outra coisa aqui. Não tem esboço, não, é o que Deus mandou falar. Lá no livro de Jó, pode usar King James, 33, versículo 14, olha o que fala. Jó 33, 14. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de maneira, ora de outra. Na minha versão fala assim, se tiver essa versão você coloca. Porque Deus fala uma, sim, duas vezes, e mesmo assim o homem não percebe. Alguém está nessa versão? Eu quero essa versão. Antes Deus fala, pode deixar, uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso.
Deus está falando e as pessoas não estão ouvindo. Por que elas não estão ouvindo? Porque já estão contaminadas por falsos. Você está entendendo o prejuízo que o falso profeta traz para você? Ele traz uma falsa percepção que você está ouvindo a Deus, e uma falsa mudança que é emocional, mas passa. Aí você quer sempre se alimentar do emocional, e quando você encontra um profeta legítimo, a verdade vai vir para te libertar, mas você será liberto de uma vez por todas. E no versículo 23, olha o que fala em 24: e se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso com ele, e diz: livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Olha o que ele está falando. Quando Deus levanta um mensageiro, alguém de Deus que é um intérprete, que faz com que a mensagem de Deus seja o quê? Entregada de forma que a pessoa entenda, e mostre a retidão, um caminho de retidão para essa pessoa, tire ela do propósito errado, do engano, e ponha ela no propósito de retidão. O que Deus está falando? Que Deus vai ter misericórdia dessa pessoa, vai livrá-la, para que não desça a cova, porque ela foi o quê? Resgatada. O que resgata o homem? A mensagem na boca do mensageiro correto. Existe muita gente falando de Jesus hoje, mas você pode falar de Jesus e não ser semelhante a Ele. Você pode usar como uma filosofia, falar, achar bonito, dar opinião, mas não viver o que Jesus viveu. Você só tem autoridade nas palavras quando você se move no Espírito. Por um acaso, disse o Senhor alguma vez e não fez? Disse o Senhor alguma vez e não cumpriu? Você entende o poder disso? De você identificar o ambiente onde o Espírito de Deus está, e você descansar no Espírito, e deixar que Ele libere uma palavra, puff, e mude a tua vida. Voltando lá em 2 Pedro capítulo 2, como é que trabalham os falsos pregadores, falsos profetas? Eles introduzem encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Nós falamos agora há pouco do que aqui em Jó? Resgate. O mensageiro verdadeiro, ele traz o quê? Resgate, resgatar, voltar na direção correta. E aqui está falando o quê? Que eles vão negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O que mais? E muitos seguirão suas dissoluções. O que é dissoluir? O que é dissoluir? Dissolver. Isso aqui é água pura, não é? É ou não é? Aí, por exemplo, eu tenho essa quantidade aqui, mas eu quero fazer dessa quantidade 1 litro. Vamos supor que eu tenho 300 ml, então eu pego 700 ml de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, que aparenta ser água, mas não é, e dissolvo. Quem aqui já colocou combustível adulterado no teu carro, sem saber? O carro falhou, talvez não pegou, você teve que levar o carro para fazer o que depois? Na mecânica, limpar os bicos de injeção, gastou dinheiro, não gastou? Trocando os filtros, danificou o teu carro, porque é algo que foi o quê? Diluído no meio daquela essência. Toda essência, vocês estão conversando muito, toda essência que é diluído outro líquido no meio dela, ela já não é mais original, já não tem o mesmo efeito. Fala que os falsos profetas, eles vão fazer o quê? Os falsos pregadores vão diluir. Por que eles vão diluir, irmãos? Para ficar mais o quê?
aceitável para as pessoas. Você vai no posto X, a gasolina tá um preço. Você vai no posto Y, tá bem mais barato. Aí você põe no carro, você pagou mais, foi mais em conta. Mas no final das contas sai caro. O barato que sai, caro. Você come do evangelho que é o quê? Lá o culto é 1h30 só, ó. Lá tem salinha das crianças com ar-condicionado e tela de LED de 49 polegadas. Para a mãe ficar lá sentada tomando um chazinho, cuidando do filho e assistindo o culto. Lá no banheiro lá da igreja você vai lá assim, ó. Nossa, tem aquele secador de secar a mão. Ninguém fala assim, lá tem a palavra de Deus. É só assim, lá fica no lugar central, tem estacionamento, tem isso, lá tem o dia que eles chamam todo aniversariante do mês. Eles não esquecem do aniversariante do mês lá não, igual aqui que nós esquecemos. Quem aqui tem carteirinha de membro dessa igreja aqui? Ninguém. Lá tem carteirinha de membro. Você terá descontos de 5% em alguns comércios da cidade. Ó. Não é assim? Um evangelho diluído assim, sabe? Eu estou dando exemplo que tem nada às vezes é brincadeira, mas aí assim, igual ontem, né? Não vou falar não para expor ninguém, mas a pessoa falou, pastor, que bom que eu vim no jantar ontem. Por quê? Não, porque eu achei que ia ser brincadeirinha, pôr música para a gente dançar, cara. Eu ia nos encontros de casais na outra igreja, era isso. Kennedy, ó. Palhaçada, cara. Beija a tua esposa agora, olha para... Não, isso aí eu não preciso te ensinar, isso aí você sabe fazer. Mas isso aqui que você precisa aprender no teu casamento, que você não sabe. Mas o povo gosta do quê? O povo quer isso aí. Paga 100zão, jantar de casal, todo mundo paga. Agora que é de graça, tem casal que não vem. Pelo amor de Deus, vem no jantar de casais para salvar teu casamento. Por quê? Está acostumado com o evangelho dissolvido, diluído. Você está tocando Kennedy não, né? Você fez pananã aí que eu escutei. Pananã, você vê? Para com esse negócio aí, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus. Ele fez pananã, pananã, eu escutei. Você é louco, rapaz. Evangelho diluído. Ainda bem que eu vim, pastor, que eu tinha outra impressão. Eu falei, rapaz, você não me conhece ainda? Aqui não é assim não, é. Gente confessando pecado aqui ontem, gente consertando. Porque nós não aceitamos um evangelho diluído, que fica mais fácil. Alguém aqui já ficou doente, o médico falou assim, o teu filho ficou doente, compra esse xarope. Tem o original sem sabor, tem o de laranja, tem o de abacaxi. Aí você, filhinho, você quer o de abacaxi? Aí, eu quero, mamãe. Você vai lá dar o xaropinho para ele. Aí o menino no outro dia tá aqui. Funciona? Tem que ser o ruim, sem sabor de nada. É ou não é? Essa geração de hoje em dia é fraca, irmão. Faz um chá de... Estou passando ontem um chá de bolo. Ah, tem açúcar. Tem mel, tem não sei o quê. Irmãos, nós precisamos ser fortes. Não precisamos de um evangelho diluído. Porque um evangelho diluído vai te dar um resultado diluído. E eu não quero um resultado diluído, eu quero a vitória completa. Eu quero a bênção por completo. Quantos querem ser completamente abençoados em toda a área da tua vida?
Então joga fora todo evangelho diluído. Todo evangelho diluído. Deus é muito bom, irmãos, comigo. Dá pessoas amorosas. Eu chego aqui, tudo bonitinho. Que coisa mais linda. Os vasinhos, aquelas poltronas, aquele moldura, aquelas coisas. Eu olhei assim, meu Deus. Eu não pedi para ninguém fazer isso, eles fizeram, graças a Deus. Eu não sei ser organizado, mas as coisas saem organizadas. Aí para você ver que benção. Eu só falei assim, faz um negócio para Deus bonito assim, cheguei aqui, tudo bonito. Eu não tenho mérito nenhum, irmãos. Tudo foi os irmãos que prepararam. Só tenho o cuidado no espiritual, de guardar no espírito o que está sendo feito, na essência. De não sair da essência. Deus é bom. Não damos meta para ninguém, traz tantos casais, e as pessoas trazendo casais sendo restaurados. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque vocês estão aprendendo a se mover no Espírito, não debaixo de bajulação. Quem trouxer mais casais, terá o prazer de jantar comigo e com a minha esposa essa semana. Será o meu 12. Vai morder prego. Não fazemos acepção de pessoas. Não servimos as pessoas por aquilo que elas podem nos dar. Servimos por amor. Você está aprendendo? Movendo no Espírito. De soluções pelos quais será blasfemado o caminho da... O que a dissolução traz? Blasfêmia no caminho da verdade. Verso 3. E por avareza farão de vocês negócio com... Eu não vou pedir para levantar a mão não, senão quem vai ficar com raiva vai ser eu. Quantos de vocês deram ofertíssimas, altas, desafios, debaixo de palavras assim, de avareza, palavras em que eles queriam arrancar teu dinheiro, e aqui você não tem a capacidade de ser dizimista, não vou falar nem primícia, nem oferta, dizimista, e eu estou cansado dessa conversa fiada, pastor, tudo é lá, é desculpa para quem não quer ser voluntário na obra de Deus, semeador. A Bíblia fala, aquele que dá semente ao que semeia. Se você não semeia, meu irmão, Deus não vai te dar semente. Você vai viver com o que você tem, sobrevida. O mínimo que você tem que fazer é ser dizimista. E não vem com essa conversa não, porque até na igreja católica, quem aqui já foi católico? Lá ensina sobre dízimo ou não ensina? Então não vem com essa conversa e ninguém chama padre de ladrão. Porque ensina sobre o dízimo. Porque, irmão, é bíblico. Palavra de Deus. Mas por avareza, os pregadores que querem tomar o teu dinheiro, eles conseguem te manipular e você joga tudo lá no altar. Joga tudo. E aonde prega o evangelho verdadeiro, retém. Jesus estava em certo lugar um dia, e as pessoas que tinham dinheiro faziam o quê? Davam uma oferta lá e se vangloriavam. Ele falou, quem deu a melhor parte? Mas Jesus não se importa com o dinheiro, realmente ele não se importa, mas ele vê através da sua voluntariedade o dinheiro, onde está o teu coração. Senão ele não ficava do lado do gasofilaço na hora que os outros estavam ofertando. Por que ninguém prega isso? Jesus, não sei o que, não via dinheiro. Por que ele ficou então, irmão, do lado do gasofilaço assim, pode trazer a oferta agora, e Jesus aqui assim, e não tinha envelope não, a pessoa trazer com a mão, ele olhando. Por quê? Que ninguém fala dessa parte da Bíblia, que ele queria testar o coração das pessoas através do bolso. Então vamos arrancar essa página da Bíblia, vamos jogar fora. Coloca Jesus lá dando pão para as pessoas e peixe. A gente, sabe o que é o problema? É que eu volto a dizer, a gente usa a melhor parte do evangelho que nos caibe. Então o avarento que não quer ser dizimista, ele vai falar, não, ele vem com a mesma desculpa, eu fui muito abusado lá, pastor, dei dinheiro, dei tudo. Então, aí a gente fica intimidado, não vou falar de dízimo e oferta. Eu vou falar sim, você querendo ou não, eu vou falar. Eu vou ensinar você. Eu cometi um erro de muito tempo atrás, não falar sobre isso, e eu não vou fazer mais esse erro.
porque eu já tomei uma chiboletada, já fui exortado pelo profeta, na hora que eu peguei no aeroporto, ele já falou, você dá o dízimo para o teu pastor? Não, então você está errado. Se eu tomei, você também já tem que tomar. E não adianta só lá na clínica, falou, todo mundo dizimou bonitinho, aí no outro mês começa de novo, não. Porque se você, irmão, fala que Deus, a minha vida é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, você não tem a capacidade de tirar a tua primícia, tua 10ª parte, primeira parte, e dizimar, não tenha coragem de dizer que a tua vida é de Deus, não fala mais isso. Porque Deus, Ele usa sim a condição financeira para ver onde está o teu coração. A Bíblia fala que ele estava do lado do gasofilácio, e os caras trazendo um tanto de dinheiro, e aquela mulher trouxe só as moedinhas, e ele falou, ela deu a melhor oferta, porque ela deu tudo. Jesus teve dó da velhinha, porque ela deu tudo? Tadinha dela, não, toma aqui. Olha o Jesus que eles pegam, olha aqui, coitadinha, devolve, eu não preciso do dinheiro. Não, Jesus realmente não precisa de nada, mas ele usou isso para avaliar o coração dela, e ele não impediu ela de ofertar, sabe porque ninguém tem nada a ver com a tua fé. Quando você está lá no mundo comprando cerveja, enfiando a cara na cachaça, alguém fala assim, não fica gastando dinheiro com cerveja, com cigarro, você tem filho, você tem esposa. Agora fala que você vai na igreja da dízimo, você está dando dinheiro para o pastor é ladrão. Quando ele estava lá com o casamento dele destruído, algum amigo dele ajudou ele? Não. Vai falar que ele está na igreja da dízimo para você ver. Onde é a festa? Quem aqui já deu festa para os outros, pagou cerveja, pagou tudo, não cobrou nada de ninguém? Levanta a mão. Então. E ninguém ficou constrangido assim, nossa, tadinho de você está dando toda essa cervejaiada para nós, não faz isso não, deixa eu te ajudar. Alguém algum dia falou isso para você? Agora por que eles querem mandar no teu dinheiro agora que você virou crente? Para te intimidar. Porque todo evangelho que é dissolvido, ele tem um Deus. Sabe qual é o Deus do evangelho dissolvido? O homem, a vontade do homem. Não vou falar de dízimo e oferta, tem visitante aqui, senão eles não voltam mais. Vão pensar que eu sou que nem as outras igrejas que pedem dinheiro. Não, o Espírito Santo mandou eu falar, eu vou falar. Tem muita gente aqui na igreja que precisa consertar isso. A gente prega um evangelho verdadeiro aqui, não cobra nada, não tem relação dizimista. Mas tem muita gente que não é dizimista. Como é que eu sei? Porque você anda duro, você anda apertado. A Bíblia fala, trazei os dízimos à casa do tesouro. Mas eu dei uma cesta básica esse mês. Você não é dono do teu dízimo, você não tem direito de administrar o teu dízimo. Se põe aqui, se eu roubar, se eu fazer qualquer, aí é eu com Deus. A sua parte é de trazer até aqui. Como eu estou administrando o dízimo, eu vou prestar conta para Deus. Pode ter certeza disso. Mas a Bíblia fala, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro. É o que a Bíblia fala, é a sua obrigação obedecer. Mas eu tenho uma opinião, mas eu não sei o quê. Volta o quê? A vontade humana. Existem igrejas que estão voltadas e pautadas na vontade humana hoje. Pode casar quantas vezes? Aí o cara fala assim, não vou falar de dízimo. Essa igreja é boa. Está adaptando a palavra para agradar as pessoas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é perigoso. Isso profana o evangelho de Jesus. Porque tudo que não for na essência legítimo, não vai ter um resultado legítimo. Quando você compra um produto, o que eles falam? Para você observar se o selo de lacre ali não foi violado. Porque se foi violado, já não está mais na sua essência. Se você congrega numa igreja, irmãos, onde a palavra de Deus ela é pregada de forma firme, você vê
o que é o resultado da palavra de Deus nas pessoas, os milagres e a transformação, você tem que dar uma resposta para esse evangelho. Você não pode ficar dando desculpa, você tem que dar resposta. Separa da tua renda o primeiro, a primícia. Quem pregou para... Tá bom, dízimo é Velho Testamento, não é o que eles falam? E Abraão, ele não estava na época da lei, por que ele dizimou? E por que ele foi próspero? E o que a Bíblia fala? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, seja grego, seja brasileiro, seja qual for. Em ti. Eu desafio você. Faça uma oferta de conserto primeiramente. Depois, seja fiel no teu dízimo. Eu fico admirado das pessoas perguntar para mim, quanto você cobra para fazer um casamento? Nada. Eu vou dar um testemunho aqui, ó, de algumas coisas que o Espírito Santo está mandando eu falar. Se você pegar na Bíblia, tanto naquela época, quando uma criança era apresentada na igreja, quando alguém casava, a família vinha trazer uma oferta para o sacerdote. Está lá na Bíblia. As pessoas perguntam para mim, quanto você cobra para fazer um casamento? Nada, nunca cobrei. Agora você sabe, qual foi a única pessoa que até hoje, eu tenho de ministério mais de 16 anos de pastoreio. A única pessoa, eu já fiz dezenas de casamentos, a única pessoa que até hoje me deu uma oferta, quando eu casei, seus filhos, foi um ímpio. Foi um ímpio. Chegou em mim no final da cerimônia, tá aqui, pastor, com envelope. Eu falei, não, eu não cobro para fazer casamento. Ele falou, eu sei, por isso eu estou te dando uma oferta, em gratidão pela bênção que você liberou sobre a minha família. Um ímpio entendeu o que ninguém aqui entende. Quantas crianças já foram apresentadas? Quantos casamentos, palavras liberadas? Eu não sou dono da bênção, mas sou um instrumento dela. E ninguém tem uma atitude de honrar. E pelo contrário, criticam e falam mal. Quando Maria e José levaram Jesus para ser apresentado, eles entregaram uma oferta para o sacerdote e uma oferta para Deus. Gratidão. Hoje a gente vê crente o quê? Ingrato, que fala mal um do outro, quebra de aliança, murmuração. Por quê? Evangelho dissolvido, tornam-se crentes dissolvidos, fracos. Irmão, o evangelho não mudou porque as pessoas mudaram. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Os fariseus foram questionar Jesus. E aí? E a tributação e os impostos, e eram abusivos os impostos. Ele falou, dai a César o que é, e dai a Deus. O que ele está querendo dizer nos dias atuais? Dá para o governo o que é do, e dá para Deus o que é. Alguém aqui só nega imposto? Está sendo gravado aí, ó. Você paga, reclama, mas paga, né? E o de Deus? Você rouba? Ou eu preciso trazer um pregador que te emociona para você ofertar? Não, não quero fazer isso. Ninguém dê por torpe ganância, por constrangimento, mas dê com alegria. Quando que você dá com alegria? Quando você tem entendimento. Moisés disse, não me apresentarei a Deus de mãos vazias. Sabe o que é isso? Todas as vezes que ele se apresentava a Deus, ele oferecia algo para Deus. Todo mundo está falando que o Brasil está passando um momento de crise. Nós temos quase 100% da igreja aqui trabalhando. Existem aí 2, 3 casos de pessoas que estão no momento sem emprego,
mas que em nome de Jesus a porta já foi liberada do emprego para você. Você acha que isso é comum, irmãos, dentro do momento que o país está passando? Pessoas sendo promovidas, pessoas sendo abençoadas. Existe uma bênção aqui. Aí as pessoas olham para a minha vida, o pastor está sendo abençoado, o pastor vai para Portugal, o pastor não vai para não sei para onde. Sabe por quê? Porque é a bênção de Deus na minha vida, porque eu já semeei bastante e sempre estou semeando. Nós sempre estamos semeando. Todo mês nós semeamos. Porque Deus nunca deixa faltar semente para aquele que semeia. Se coloque de pé no teu lugar, feche teus olhos. O Evangelho não mudou. Jesus não mudou. Eu não vou pregar um falso evangelho para você. Porque todo mundo está roubando, vou falar, não vou falar de dízimo e oferta. Ou porque todo mundo está decepcionado com a igreja, vamos reunir nas casas. Irmão, o problema não é isso, o formato, sabe qual é o problema? É na gente, é no ser humano. Aonde tiver gente que não tem o Espírito Santo e não é transformada, vai ter problema. Se a gente sair daqui, todo mundo reunir numa casa, vai dar problema. Se a partir de agora falar, não preciso me chamar de pastor, só de Diego, vai ter problema do mesmo jeito. Porque o problema não está no modo, no formato. Está em nós. Na nossa avareza, na nossa ambição. Não deixe que as pessoas digam para você como você deve obedecer a Deus. Não deixe as pessoas dizer para você, mas você vai na igreja, o culto acaba esse horário. Nossa, mas você dá dízimo, nossa, mas você faz aquilo. Não deixe. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Eu até sugiro para você, eu tenho a minha Bíblia também no celular, não tem problema, mas que a gente volte a carregar nossas Bíblias como uma maneira de dizer o quê? Eu não tenho vergonha de dizer que eu sirvo a Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é poder. Ele é poder para todo aquele que nele crê. Salvação. Não o evangelho diluído, mas quando você estiver diante de um homem e de uma mulher de Deus, que se move no Espírito e libera uma palavra no Espírito, deixa aquele texto lá de Pedro, que eu pedi para você escrever. Homens santos, profetas santos, o que condena o falso é o verdadeiro, e não o contrário. Tem muita gente duvidando do verdadeiro, porque teve um monte de gente pilantra aí que enganou ela. O que condena o falso é o verdadeiro, e não o falso vai condenar o verdadeiro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja que permanece fiel. O Evangelho não mudou. As paredes podem ser pretas, eu posso até entrar sem terno e sem gravata, mas o Evangelho é o mesmo. É genuíno. Homens santos que falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Qual deve ser a tua fala, mulher? Qual deve ser a tua fala, homem? Qual deve ser a tua fala, filhos? À medida que o Espírito de Deus se move. Por que tem muitas pessoas machucadas nos relacionamentos? Porque as pessoas falam à medida que as suas emoções se movem. O que Davi falou? Por que está batida a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ele dá uma ordem para a alma dele, dizendo, você não vai me dominar. Existem pessoas que falam à medida que as suas emoções se afloram, aí elas ferem as pessoas. Quantas vezes talvez você já feriu o teu cônjuge, falando no momento que a tua alma gritou? Mas o Espírito de Deus, Ele quer mover você para dizer e falar na medida que Ele se move. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo se mover dentro de você. Ele está dentro de você, Ele habita dentro de você. E tudo que eu preguei aqui, se é a verdade, se é a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai confirmar dentro do teu coração. Ele vai testificar. Não se mova na carne,
Não se mova na emoção. Toda vez que você vier aqui na igreja e ser confrontado, você diga: glória a Deus, porque eu frequento uma igreja que prega a verdade. Glória a Deus, porque não estão diluindo o evangelho. Glória a Deus que não estão me dando água com açúcar, estão me dando alimento sólido. Glória a Deus, porque o resultado também será um resultado eficaz e não diluído. Eu serei um homem transformado, eu serei uma mulher transformada. Vocês serão transformados, homem, mulher, transformados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O evangelho é salvação para todos aqueles que nele creem. O evangelho de Jesus Cristo, ele salva o pecador, ele restaura, ele redime do pecado. Ele transforma o teu caráter. Deus não te trouxe na igreja somente para sentar com os irmãos na tua casa, comer e falar dos outros, não. Deus te trouxe na igreja para mudar o teu caráter. Você não vai se reunir na tua casa para falar de ninguém. Você vai orar pelas pessoas. Você vai ajudar os necessitados, os fracos. Aqui não vai ter fofoca, aqui não vai ter juízes que vão julgar as pessoas. Nós vamos acolher as pessoas que pecaram e vamos amá-las, vamos, pelo poder do amor, elas serão transformadas. Ninguém tem o direito de julgar a história de ninguém. Nós estamos aqui para acolher e perdoar. Eu tenho autoridade para dizer isso. Nós vamos acolher aqueles que nos ofenderam, nós vamos amá-los. E o nosso amor vai curá-los. Deus está te levantando com autoridade. Deus está te levantando nesta manhã. O evangelho está florescendo dentro de você. Eu profetizo que toda dissolução, tudo que diluiu, toda mentira, toda espírito de sedução, toda palavra que veio acalentar a tua alma para fazer você almático, seja cancelada agora e ativado o teu espírito agora. O Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move neste lugar. Se move em mim, se move em você. E na medida que ele vai se movendo, você vai abrindo os teus lábios, igreja, e vai profetizando. Na medida que o Espírito vai se movendo, você vai liberando palavras. Se for para você chegar em alguém, orar com alguém. Se for para alguém chegar e pedir perdão, fazer conserto. Se for para alguém confessar pecados, confissão de pecados, deixa o Espírito Santo mover você. Ele moveu Jesus até o deserto e por isso ele venceu. Ele moveu Felipe até aquela carruagem e por isso aquele eunuco se converteu ao evangelho. Ele moveu a igreja em Atos 2 e tem movido a igreja até os dias de hoje. Não precisamos de um evangelho humano que acalenta a nossa alma, que se adapte melhor às nossas emoções fragilizadas. Não, nós não teremos emoções fragilizadas, porque nós iremos morrer para o passado e sermos nova criatura em Cristo Jesus. Não seremos fracos, não seremos carentes de palavras de apoio, de palavras de positivismo. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Quantas vezes manipularam você, manipularam a tua alma? Diga não, eu quero o evangelho verdadeiro. Eu quero ser liberto, eu quero ser como Jesus, eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Ninguém vai me tomar o lugar de ser crucificado com o meu Senhor. Diga isso: ninguém vai tomar o meu lugar. Ninguém vai alimentar a minha alma. Ninguém vai me deixar almático. Ninguém vai me impedir de ser crucificado com Cristo. Pedro, que quis tirar Jesus da cruz, também morreu crucificado, como diz os historiadores. E ele diz: ninguém vai me roubar esse direito. E alguns dizem que ele pediu: eu quero ser crucificado, mas eu não tenho nem o direito de ser crucificado como ele. E alguns teólogos dizem que ele foi crucificado de ponta cabeça. Aquele que queria tirar Jesus da cruz, ele abraçou a cruz.
porque ele entendeu que o evangelho não é a alma, não é a emoção. O evangelho é a verdade, é o poder de Deus que liberta o pecador do pecado, que redime o pecador e a alma dele, as emoções, e lhe dá uma nova vida. Rabastuque andarabachai, Rokotoshebi andarabas, Rebabasuque andarabas. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Sua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, toca, Espírito, toca com o teu poder nesta manhã, neste lugar.